Bem, bom dia para quem não falei bom dia. Então, olha só, aqui você tem no material didático todo o nosso conteúdo. Então, você clicando aqui em material didático, vai aparecer esse slide aqui sobre lógica aplicada a JavaScript, tá? Então, aqui tem o slide, esse slide está no Google, mas conforme eu vou adicionando coisas lá, eu vou estar atualizando aqui para vocês. Ó. Só tem 47 slides aqui. Esses 47 slides aqui, ele é um resumo do W3S, que é o que a gente vai usar como referência aqui. Então, eu fui lá no site do W3S, peguei os principais itens que a gente tem lá, né? Boa parte do que está aqui eu vou estar explicando aqui na aula de hoje, né? Sobre a parte de lógica, de operadores, e vai servir de uma referência para vocês. Então, quem quiser depois baixar esse documento, tem como vocês baixarem lá no site depois, né? Eu posso estar colocando, mas eu vou estar sempre atualizando aqui para vocês, né? Mais fácil você pegar o link dele e guardar o link. Ou então vocês vêm aqui, ó, e vai lá direto na fonte no W3S. Então coloquei aqui o site do W3S para vocês poderem estar aí lá e pegar direto na fonte, que é o que eu recomendo, tá, galera? Por quê? Porque o site do W3S, vira e mexe que tem uma atualização na linguagem, alguma coisa nova, eles atualizam também. Então, o programador, hoje, que trabalha com programação em qualquer linguagem, é interessante, né, buscar livros, autores, como a forma fundamental. Eu sempre faço isso, eu indico até um autor, um livro, mas eu indico mais ainda a documentação. Então, a principal documentação para a gente aqui, em termos de JavaScript, é o site do W3S, tá? Então, no site do W3S aqui, você vai encontrar todo o conteúdo. Então, clicando aqui no site do W3S, que abriu aqui uma guia nova aqui, ó, você vai ter todo o conteúdo JavaScript, por exemplo, HTML, CSS. Então, se está com dúvida em algum comando aí, alguma coisa, você pode estar fazendo a busca aqui no site aqui, né, e tentando tirar essa dúvida, porque o que eu aconselho para vocês é não ficar limitado ao professor. A gente aqui tem uma limitação de tempo, de horário, então assim, a gente não consegue, às vezes, passar tudo, se aprofundar muito no comando, e você com o site W3S, por exemplo, você consegue se aprofundar e até mesmo experimentar comandos, né? Então, toda vez que eu falar de um comando que vocês não viram, ou então que estão com dúvida, eu vou estar mencionando o site W3S como referência. Não a minha apostila, porque minha apostila é só um resumo lá que eu coloquei, eu tirei daqui, eu só fiz a tradução. Então é só um resumo para a galera poder ter o que estudar lá no colégio, tá? Então aqui nossa referência. Também coloquei do Angular JS. Então o que acontece? Existem hoje no mercado dois Angulars, basicamente, tá? O Angular JS, que é o primeiro Angular, que é o Angular 1, ele tende a ser descontinuado, tá? Mas o que acontece? Para projetos pequenos, por exemplo, como essa lista de exercícios que a gente vai fazer hoje, eu poderia estar usando o AngularJS para resolver e daria muito certo. Eu teria uma resposta muito no sistema e seria muito menos código a digitar. Já o Angular CLI e o Angular IO é a versão 2.0 em diante do Angular. Ele tem uma estrutura mais elaborada, ele é para projetos maiores. Então, hoje no mercado, você vai ter projetos que rodando com AngularJS, projetos até médios, grandes, na boa, só que ele é um Angular mais antigo. E você vai ter o Angular CLI, o Angular IO, como projeto maiores, né? O próprio Ionic, por exemplo, usa o Angular CLI, ou IO, que a gente chama. Então, no nosso módulo, a gente vai estar pegando, nessas primeiras aulas, o JavaScript puro, que aconselho vocês a se aprofundarem o máximo possível no JavaScript. Depois eu vou estar passando basicamente o Angular na terceira aula, na segunda aula eu vou estar passando o Angular para vocês, tá? Para a gente poder estar tirando aqui, vendo algumas coisas. O Angular também, ele utiliza JavaScript, mas ele é bem mais simples em relação ao JavaScript, tem mais opções. E na quarta, acho que quinta aula em diante, se não me engano, a gente vai estar trabalhando com o Angular CLI, que já criando um projeto, né? Um projeto não define se vai ser cadastro de aluno, vou fazer um sistema de aluno, de notas de alunos, que fica mais fácil a gente trabalhar com nota de aluno, tá? Então a gente já está criando um projeto aí, cada aula eu vou estar avançando esse projeto com um banco de dados, com tudo aí para a gente poder trabalhar,
tá? Bem, aqui tem a parte de avisos, que eu vou estar colocando aqui, acho que não, aviso está ativo, mas tire suas dúvidas, eu vou estar ativando aqui para pós-aula a galera poder tirar dúvida. Então, eu vou estar abrindo um link aqui no Tire Suas Dúvidas. Publicando aqui, eu vou estar recebendo lá uma mensagem, um aviso lá no meu celular lá, vou estar respondendo para vocês, tá, galera? Então, aqui na fase de dúvida, fora a sala de aula, já com alguma dúvida, vocês podem vir aqui tirar sua dúvida, tá? Deixa eu voltar aqui o material didático. E cada aula nossa, né, a gente vai ter aqui uma pastinha. Nessa pastinha vai ter qual foi o assunto da aula. Eu vou tentar sempre botar antes a pastinha. Se eu tiver alguma coisa que eu não consegui abordar, eu vou estar tirando aqui desses tópicos que eu coloquei. Mas eu vou estar sempre colocando uma pastinha com o conteúdo da aula, tá? Então, abrindo aqui essa pastinha, nós vamos ter a lista de exercícios que eu vou demonstrar. Então, eu vou resolver esses exercícios e vou estar explicando para vocês. Então, vai servir de base. Vou estar colocando também o GitHub, o meu GitHub também, lá no link para vocês poderem baixar. E aqui vai ter atividade que, na verdade, é uma continuação do quinto exercício. Por isso que eu falei que é interessante que vocês façam, lembrem tudo, vejam tudo, prestem atenção. E depois tentem fazer essa atividade aqui, que na verdade é um complemento do quinto exercício, que é o último que está aqui em cima. Tá ok? Bem, então o que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou estar executando cada um desses exercícios aqui. Para executar o JavaScript, nós precisamos de quê? Precisamos de um editor de texto, basicamente, e um navegador, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou usar o VS Code. Deixa eu abrir ele aqui, o VS Code. Então, galera, eu vou estar usando aqui o VS Code. O navegador vai ser nosso navegador padrão, vai ser o Chrome, que a gente vai estar resolvendo aí. Bem, então aqui, por que o JavaScript hoje ele é tão requisitado pelo mercado? O JavaScript ele estava morrendo lá em 2013, se eu não me engano, ele estava já em 2012, 2011, ele estava morrendo em função do Flash, né, daqueles de Flash estava trazendo para o HTML recursos animados, interativos. Então, o JavaScript, por ele ter várias, várias falhas de segurança, ele estava ficando, digamos, inativo, né? Ele estava sendo descontinuado. Só que o Steve Jobs, na época, se eu não me engano, foi 2013, cara, posso estar enganado na data aí. Ele falou assim, não, nossos produtos não vai ter mais JavaScript, porque o JavaScript, desculpa, não vai ter mais Flash, porque o Flash é muito problemático. Ele dá muito trabalho, os meus produtos não vão se adaptar ao Flash. O Flash tem que se adaptar aos meus produtos. Então, o que ele fez? Ele apoiou o JavaScript. Então, daquele ponto em diante, né, daquela data em diante, os navegadores, os celulares da Apple pararam de dar suporte ao Flash. Então, cara, foi um bafafá no mercado. E agora o que a gente vai fazer? Vai fazer. Várias pessoas estavam investindo em HTML com Flash, né, com animação. E a galera começou a ver que não estava dando certo. Então, a galera começou a voltar, a migrar para o JavaScript. Então, nesse ponto, o JavaScript teve uma atualização, melhorou muito a segurança dele. E de lá para cá, cara, começaram a surgir os frameworks. Então, todos os frameworks hoje para web, eles têm sim um pé no JavaScript. Então, não adianta, você vai ter que aprender JavaScript se você aprender React, se você quiser aprender Angular, Vue e qualquer outra coisa. Para programação que não usa JavaScript é o PHP, né, que é bem mais antigo. O Java puro não é JavaScript, tá? O pessoal até confundiu aí no fórum. Java ele é bem mais basicamente da mesma época do JavaScript, né, quando eles surgiram, mas a única combinação ali seria o nome Java. O resto é tudo diferente, tá? É, é, e Python, essas linguagens são diferentes. Agora, esses que estão na crista da onda agora, né, o React, desde aquela época para hoje, ele foi evoluindo. Surgiram vários frameworks. O que é um framework, galera? Framework é uma forma mais fácil de fazer um trabalho. Então, antigamente, tinha um trabalho tremendo para poder linkar, né, o banco de dados no projeto, para poder criar um componente visual, para poder criar um comportamento. Então, as pessoas começaram a criar ferramentas, funções prontas que melhoraram o ritmo de trabalho.
eles criaram ferramentas para facilitar o trabalho da equipe, onde eles estavam envolvidos. E essas ferramentas, esses frameworks, eles foram lançados no mercado. O Angular é um exemplo disso, o React é um exemplo disso, né? O Ionic também é um exemplo. Então, todos eles têm como a base o JavaScript. Então, se você quiser entrar no mercado hoje de trabalho, o mercado para web, tem que saber JavaScript, tá? Não adianta. O PHP é interessante você saber PHP, tá? Porque o PHP ele vai fazer a base do back-end, a parte de banco de dados, porque o JavaScript em si ele não tem esse suporte, tá? Ele não trabalha diretamente com banco de dados, ele precisa de uma API, que a gente vai falar mais à frente, e essa API pode ser construída em PHP, pode ser construída em Java, ou pode ser uma API pronta, que é o caso do Firebase da Google. A gente vai falar também mais à frente sobre isso. Então, você tem que ter uma API para poder fazer integração com o banco de dados, para ele poder consumir dados da internet, tá? A gente vai falar mais sobre isso lá na frente. Mas, assim, o que vai fazer a movimentação dos dados é o Java. A diferença quando você faz um React, faz um Angular, faz alguma coisa, um Vue da vida, é que muito das coisas que você ia fazer na mão, na unha, já está pronto. É o caso aí da extensão que vocês falaram, vou botar uma extensão. A extensão vai facilitar a tua vida. Então, esses frameworks facilitam a tua vida. Você ganha mais autonomia e velocidade, tá? Mas o que toda empresa pede a vocês tem que saber JavaScript puro. Tem que ter um bom conhecimento em JavaScript, porque se a API mudar, se a linguagem mudar, se o framework se atualizar, você consegue sobreviver ali na atualização. Agora, se você ficar muito preso a uma linguagem, a um framework, e não souber o básico, você acaba ficando preso àquele framework. Se ele mudar, você vai ter que voltar a estudar tudo de novo e é muito complicado, tá ok? Então, galera, de 2013 para cá, isso aí tem 13 ou 2003, cara, não me lembro. Tem que ver a historinha lá do quando o Steve Jobs estava vivo lá, ele falou isso numa palestra. Ele falou que daquele dia em diante não teria mais suporte ao Flash, foi um baque no mercado. Na época eu estava até na Campus Party, lá o pessoal estava falando muito de HTML5 na época, que foi a novidade na feira. E muito dessa mudança do Flash para o JavaScript. Então, né, foi um bafafá naquele ano lá. Então, de lá para cá, teve esse suporte todo ao JavaScript. E hoje ele é uma das principais linguagens no mercado em função dos frameworks. Tá? Os frameworks que basicamente você trabalha no mercado, todos eles se baseiam em JavaScript. Então, essas primeiras aulas que a gente vai fazer, elas são aulas que são focadas no JavaScript, tá? Então a gente vai estar lembrando aí o JavaScript aí. Eu acho que a galera sabe tudo de JavaScript aqui, né? O pessoal teve algoritmo com JavaScript, que eu sei, sabe tudo. Então já está relembrando algumas coisas aqui para a gente poder dar continuidade. Então, para lembrar, eu fiz aqui uma lista, né? Eu fiz uma lista aqui com alguns exercícios. Então eu fiz aqui uns cinco exercícios que eu vou estar fazendo hoje aqui como referência. Vou estar colocando esse código lá no GitHub, tá? E é para vocês poderem estar baixando aí. Então, vou pegar essa lista aqui agora, vou selecionar ela, vou estar copiando e vou estar colando lá no VS Code, tá? Deixa eu abrir aqui o VS Code. Então, o que você tem que fazer aqui no VS Code, tá, galera? Deixa eu abrir aqui a pastinha lateral, que aí eu não atrapalho o código. Você vai estar abrindo uma pasta no teu sistema. Então, toda vez que você for trabalhar né, com o projeto de vocês, você vai ter que estar abrindo uma pasta no teu sistema para colocar esse conteúdo aí. Então, eu vou criar uma pasta aqui, né? Eu tenho uma pasta aqui web. Eu vou estar criando aqui uma pastinha nova no meu computador, pode ser em qualquer lugar, tá? Vou botar aqui. Então, eu criei uma pasta chamada script web e vou dar o OK aqui. Então, eu abri essa pasta dentro do nosso VS Code, tá? Nessa pasta do VS Code, eu posso estar criando aqui, ó, por exemplo, aula 01, nossa aula de hoje. E aqui nessa aula 01, vou estar criando um arquivo novo. Para quem não sabe fazer isso no VS Code, basta você vir aqui ó, nessas ferramentas aqui em cima, ó, criar arquivo novo ou criar pasta. E eu vou estar aqui criando lista, aqui vai ser o primeiro da lista aí, né? O lista 01.
Então aqui eu tenho um arquivo, que esse arquivo na verdade é .html, vou estar renomeando ele .html. Tá? E aqui vai ser um arquivo HTML, porque o JavaScript ele usa o HTML como referência, então ele vai estar criando código dentro do HTML. Eu poderia estar criando um arquivo só como javascript.js, mas esse arquivo JavaScript ele teria basicamente só código JavaScript. Eu não quero, eu quero misturar um pouquinho com HTML para a gente lembrar também o HTML, tá? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar o meu HTML, para isso eu vou colocar, né? Já coloquei aqui o código HTML, vou aumentar o zoom aqui um pouquinho, não tem demais. Coloquei aqui o código HTML. Todo mundo sabe a mágica que eu fiz aqui? Dá um sim ou não aí. Colocar esse código rapidinho assim. Que mágica foi essa que eu fiz? Isso. Estou usando aqui o Emmet, tá? Ó, se você colocar aqui exclamação, vai aparecer assim, ó, Emmet Abbreviation. Então, se você fizer essa busca na internet do Emmet, na internet, você vai cair no site do Emmet, que é um plugin que o VS Code já tem instalado, né? Uma extensão que já vem instalado, e ele faz essa abreviação para você. Então, você pode usar ele para abreviar várias coisas. Então, galera, aqui é o seguinte, tá? Eu criei uma pastinha, coloquei o conteúdo ali e chamei esse HTML. Então, do HTML aqui, alguma linha vocês não conhecem, olha aí, vê se vocês conhecem todas as linhas, todos os comandos. Quem não tiver não conhecendo, eu explico aí o comando, explico alguma linha. Qualquer coisa, chama aí no fórum, Fabiano, explica aí, vai, Fabiano, bota o nome do comando que eu explico esse comando para vocês, tá? Então, por exemplo, não entendi a linha 4, aí você bota linha 4, aí eu explico a linha 4 inteira, tá? Então, se já explicando alguma coisa aqui no JavaScript, aqui escrevendo, você fala, Fabiano, linha 25, eu vou explicar a linha 25 de novo. Tá, vai ser assim, que aí fica mais fácil, mais rápido a gente interagir aqui, até vocês poderem postar aí a pergunta. Então, quem não estiver entendendo alguma linha aqui, é só você falar e postar aí. Aí ela não coloca assim, da 1 a 12. Coloca todas. Aí não tem como. Tá, mas eu até explico para vocês tudo aqui. Então aqui, galera, eu vou fazer o seguinte. Vou botar aqui né, vou colocar aqui, vou colar aqui. Ele colou aqui todas as questões, tá? Deixa aqui tudo mesmo assim, dessa forma. Tá tudo assim, ó, dessa forma mesmo, como texto. E eu vou estar literalmente aproveitando aqui, né? Vou estar comentando aqui o que eu não quero que apareça, tá? Então vou estar comentando aqui o conteúdo das questões que eu não quero que apareçam. Então vou fazer só aqui a número 1, por enquanto. As demais vão ficar aqui embaixo. Então, como é que eu faço para colocar esse código aqui no JavaScript, né? Eu tenho duas formas de fazer isso. Eu posso colocar todo mundo aqui, né, o JavaScript direto aqui no arquivo, ou posso estar colocando em um arquivo separado, para a gente estar trabalhando aí com conteúdo. Bem, então essa primeira aqui eu vou fazer no arquivo JavaScript embutido aqui, o código embutido aqui. Então como é que eu faço? Eu posso colocar o código JavaScript pela tag script. Então tudo que estiver dentro dessa tag script aqui, fechou? Então tudo que estiver dentro da tag script, tá, ele equivale ao JavaScript. Na questão número 1, ele pede para você ler um valor e escrever se ele é positivo e negativo. Considere 0 como neutro, ou seja, se for digitar o valor 0, vai escrever a palavra 0. Então, se a pessoa colocar 3, vai falar que é positivo. Colocar menos 3, negativo. Se colocar 0, fica 0, ou neutro. Né? Você pode estar escrevendo dessa forma. Então, como é que eu vou resolver esse problemático aqui do número 1, galera? Como é que eu resolvo isso? Bem, a primeira coisa é fazer com que o meu sistema, né, pergunte para o usuário um número. Então, como é que eu faço o meu sistema perguntar para o usuário um número? Eu tenho que criar qual componente aqui? Deixa eu colocar esse como parágrafo. Essa questão toda aqui como parágrafo, tá? Aqui tem um parágrafo. Vou ter que colocar um input. Então, aqui eu coloco um input assim, certo? Ou, se você estiver usando o Emmet, só colocar input, apertar tab, que já coloca para você um input aí. Coloquei um input aqui. No input, eu sou obrigado a colocar o quê? Eu posso colocar o name, para poder classificar ele, ou colocar um ID.
Tá? Para essas duas formas fica fácil manipular ele aqui no JavaScript. Aqui eu colocar valor, aqui eu posso colocar também valor. Tá? Posso dar o mesmo nome para o ID e para o name ali, não tem problema. O caminhão tá saindo aqui de lixo. O que vai acontecer aqui? Nesse caso aqui, nós temos o valor e o ID. Repara que eu não coloquei o comando form aqui, tá? Isso tem um motivo. Eu não coloquei o comando form, vou explicar mais à frente para vocês. Mas o input aqui, ele é uma tag do HTML que pede o comando form, tá? E o comando input você pode definir o tipo aqui. Ele coloca por padrão texto e eu vou mudar para number. Qual a diferença do texto para o number? O texto, ele aceita qualquer caractere. O number, ele fica limitado a números. Então, o próprio HTML aí já dá uma validação no campo. Porém, isso aqui não vai funcionar direito porque a gente não tem o comando form ali para poder fazer a jogada do formulário, tá? Então, aqui tanto o texto quanto o number, nesse caso aqui, tanto faz. Bem, então aqui eu já coloquei o meu input. Está faltando o quê? Está faltando colocar um botão, né? Para ele dar o OK lá na hora que ele colocar o comando. Beleza. Então, o que eu tenho que fazer aqui agora para que o meu problema seja resolvido? No script, nesse script aqui, eu posso colocar ele aqui em cima ou aqui embaixo. Eu vou colocar ali embaixo que fica mais fácil vocês poderem visualizar. Tá? No script aqui, ó, e esse código aqui, depois eu vou usar ele. Então, aqui no script, eu vou ter que colocar o que para ele funcionar, galera? Eu tenho que colocar uma função, vou ter que criar uma função para ele poder resolver essa questão aqui para mim. E o que é uma função em JavaScript ou em qualquer outra linguagem? Então, toda função é uma ação, tá? Que você modela e ela pede um acionamento. Então, ela espera ser acionada. Então, se eu vou criar aqui uma função, uma function, e vou dar um nome para ela. Por exemplo, vou botar aqui, verifica número. Pode ser qualquer nome, né? Verifica número, tá? Toda função, ela vai ter esse parênteses aqui, tá? Indicando que é uma função. Então, se eu parar aqui no VS Code em cima, ele fala, ó, uma function com void. Esse void ali é sem retorno. Para que ele tivesse retorno, eu teria que colocar aqui um return aqui, ó. Se eu colocar return, parar na função de novo, ele já vai mudar ali, né? É que eu não coloquei nenhum número para retornar. Mas se eu colocar aqui uma variável, alguma coisa, tipo A, que vai dar errado, não tem nada, ele já muda ali o nome do retorno. Retorna aqueles dois pontinhos ali no final. Bem, no nosso caso aqui não vai ter retorno, provavelmente não ainda. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Essa função aqui, ela vai verificar o número para mim. Então, como é que eu faço agora para poder pegar esses números lá em cima no input, para que ele possa verificar para mim se o número é positivo ou negativo? Eu vou ter que usar, a primeira coisa, eu tenho que criar uma variável no JavaScript. Para criar uma variável no JavaScript, eu vou usar o comando var. Tá? O comando var, ele cria uma variável. Nesse caso aqui, vai ser uma variável que eu vou chamar de valor. Ah, mas está usando o mesmo nome lá de cima? Pode ser. Porque lá em cima é HTML, aqui é JavaScript, são coisas diferentes. As boas práticas do JavaScript falam o seguinte, que quando você começa uma variável, é bom você inicializar essa variável. Essa variável aqui é um valor, ela começa com número, tá? Aí o que vai acontecer agora? Se eu parar aqui em cima da variável, o que ela está falando para a gente? Que é uma variável do tipo number. Então, no JavaScript existem alguns tipos de variável. Mas como assim, Fabiano? Eu aprendi lá na aula de JavaScript que eu não precisava declarar o tipo de variável em JavaScript, né? Nem em PHP, somente em Java. Java tinha que declarar se era inteiro, se era float, se era string. E o JavaScript? Bem, galera, olha só. Na versão mais nova do JavaScript, é recomendado que você declare tipo de variáveis, tá? Isso, você pode colocar qualquer número. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, ó, aspas seria o quê? Uma string, tá? Então, o ideal é que você, quando começar uma variável, você já coloque o tipo dela, que aí o sistema vai entender que aquela variável é daquele tipo, tá?
Se você não colocar nenhum valor, ele vai entrar com a expressão N, que seria qualquer coisa. Só que esse qualquer coisa vai bater lá na aula de versionamento, que seria o quê? Que seria qualquer coisa, pode ser muita coisa para poder gerar falha de segurança. Então, os sistemas novos de JavaScript, né, quando você for para o mercado trabalhar, principalmente os frameworks, alguns deles pedem que você coloque o tipo para que ele crie uma segurança maior no código, tá? Nesse caso aqui eu estou colocando como exemplo, mas eu poderia lançar direto até porque o sistema é bem simples de fazer. Mas os sistemas mais complexos, tem nome, endereço, telefone, senha da pessoa, é interessante que você inicialize essas variáveis ou número ou aspas e mesmo para que ela tenha algum valor para ele saber qual tipo de variável é aquela variável, tá? Então aqui a minha variável valor, ela vai ser número, né? Então botei ali o valor, que aí o sistema já sabe que pode fazer operações matemáticas com essa variável. Aí eu posso lançar a variável aqui, ó, valor, tá? Ela recebe aquele elemento lá de cima. Então como é que eu faço para capturar aquele elemento lá de cima? Eu vou colocar o document.getElementByD, tá? Isso aqui é uma das formas de capturar. O que é o document.getElementByD? Esse document aqui, ele na verdade não pertence ao JavaScript, tá? Ele pertence ao HTML. É o documento HTML, tá? O documento HTML existe um componente chamado de DOM. Não sei se já ouviram falar do DOM, que é o Document Object Model. Seria o seguinte, com HTML5, eles criaram uma forma de mapear o teu site. Isto é, quando você cria o site, cria o documento, ele carrega os elementos como se fossem objetos. E o que é um objeto, galera? Quem sabe o que é objeto? Lá do JavaScript, lá do Java, desculpa. Ou do PHP, né? Quem está estudando de PHP. O que é um objeto na programação? Vamos lá, agora eu vou tentar explicar isso para vocês. Classe é o grupo, tá? Guarda isso. Se eu falar para você classe aluno, então o sistema que vocês aqui são uma classe, tá? Por quê? É um grupo. Eu estou me referindo ao grupo, tá? Quando eu falo objeto, é um elemento desse grupo. Então aqui, por exemplo, eu tenho o grupo alunos e o Lucas, na verdade o Lucas tem dois, né? Lucas Almeida é um objeto desse grupo. Então ele é um item, tá ok? E o objeto, ele é fruto da classe. Isto é, o que tem na classe passa para o objeto. Então, se eu falo aqui que a classe aluno tem nome, endereço, telefone, CPF, né? E o aluno pode fazer matrícula, pode fazer o cadastro, pode pedir o requerimento web, tá? Então, a classe ela vai ter os atributos e as ações dos alunos. Se a classe tem atributo e ações dos alunos, o objeto também vai ter atributo e ações dos alunos. Só que o objeto é referente a só um elemento daquele grupo. E a classe é referente ao todo. Então, se você fala assim, classe carro, você está se referindo a todos os carros do planeta. Se eu falo assim, classe Sandero Fabiano, é o carro do Fabiano. Ou aquela placa daquele carro. É um elemento só, é um objeto. Então, esse document aqui, ele está se referindo ao seu documento. Só que ele foi mapeado com base em todos os documentos de HTML. Tá? Ele é fruto de uma classe. O que significa isso? Quando eles reformularam o HTML5, eles falaram, bem, todo o documento HTML vai ter o header, vai ter o body, vai ter parágrafo, vai ter input, vai ter meta. Então todas as tags foram mapeadas como fruto de uma classe uma classe HTML. Então elas têm uma ordem, ela tem suas funções, seus métodos, seus atributos. Então isso ficou mais fácil para que outras linguagens como JavaScript, PHP consigam pegar esse conteúdo, entendeu? Então, na verdade, esse documento aqui, então é o fruto, a gente chama de instância. Quando fala assim, eu vou instanciar a classe, é você gerar um objeto daquela classe, é você dar um new, digamos assim, né? Por isso que você no Java lá você coloca new. Você está criando um fruto daquela classe, você está criando um objeto daquela classe, tá? Então esse documento aqui seria isso, você está pegando um documento que ele foi instanciado, ele foi criado quando você deu o start no teu projeto. Quando eu abrir o site,
o HTML, o navegador, ele vai criar um objeto com os seus documentos. Lucas é o objeto da classe aluno. Então, se eu fosse criar aqui um sistema aqui baseado em classes, né? Eu queria criar uma classe aluno com o nome de vocês, no caso aqui da videoconferência com a velocidade de cada um, com o aparelho que vocês estão usando, se é o computador, se é celular, se é notebook, que eu ia modelar essa classe. O que ele pode fazer? Ele pode mandar mensagem, pode receber mensagem, pode espelhar a tela. E aí essas ações, quando eu colocasse um aluno na videoconferência, por exemplo, ia ser uma instância. Então, quando vocês entram aqui na sala de aula, vocês criam uma instância do participante, do aluno. E aí, o que vocês podem fazer aqui, né, de compartilhar a tela, de mandar mensagem, é o que todos os alunos podem fazer. Classe nota. Nota é um atributo do aluno. Você tem que separar. O atributo é uma variável. Então, aqui, por exemplo, esse document get element by d, o get element by d você tem parênteses. Então, get element by d, ele é uma ação do objeto, do documento, desculpa. Então você tem que separar o seguinte: quando você coloca só a palavra, é uma variável, é um atributo. Quando você coloca um parênteses aqui, como tem aqui no get element by d, é uma ação. Então a classe ela é formada de atributos, que são as variáveis, e ações, que são as funções. Então é isso que torna uma classe especial. A classe ela é modelada em atributos, que são variáveis, e ações, que são funções, tá? Então, você tem que perguntar o seguinte: quando você vai trabalhar com classes, quais são os atributos, quer dizer, quais são as variáveis daquele elemento? E quais são as ações, quais são as funções daquele elemento? Então, a classe vai ter tudo isso dentro dela, vai ter tanto os atributos, que são as variáveis, quanto também as ações, tá, galera? Tem que ficar bem claro na cabeça de vocês, por quê? Porque quando a gente começar a trabalhar mais à frente com classe, com JavaScript, com Angular, ou com React, qualquer coisa, qualquer linguagem hoje trabalha com orientação a objeto. Então, o aluno, né, quem está aprendendo assim, né, não falo nem aluno, quem está aprendendo, tem que entender como é que funciona a orientação a objeto, tá, galera? Por isso que eu tô falando, essa aula aqui, essas primeiras aulas, aproveita o máximo para tirar todas as dúvidas. Porque depois, quando começar no ritmo, a galera começar a falar de objeto, classe, o próprio sistema vai falar objeto, classe, você tem que entender como é que funciona isso, tá? Fechou? Se tiver com alguma dúvida aí, para, Fabiano, não entendi. Repete. Fabiano, explica a linha 20 de novo. Cara, na boa, pode perguntar. Pode perguntar, porque é, é, né, essas definições têm que estar na ponta da língua. Porque o sistema vai falar para vocês sobre classe e objeto e vocês têm que entender como é que funciona isso. E a grande problemática da galera hoje é esse conceito. A galera quer partir para o código, vamos fazer aqui, mas não entende o conceito. Se você entender o conceito, cara, fica tudo mais fácil. Talvez aí acho que foi o Lucas, o Gabriel falou que tá com problema no PHP. O PHP 7 agora é basicamente orientação a objeto. Então, se você não souber, tu fica perdido. Entendeu? O JavaScript agora trabalha com classe e objeto também. Antigamente não trabalhava. O React trabalha com classe objeto, o Angular classe objeto, Vue classe objeto. Então, cara, se você não souber, você fica perdido, fica igual cego no tiroteio. Tem que entender como é que isso funciona. Galera, você tem que saber. Se você souber orientação a objetos, você tá com o pé no mercado, hein? O pessoal fica falando muito do Java, que Java é difícil, mas o Java é aquela linguagem que enriquece o homem, né? Porque basicamente ela trabalha com classe objeto direto, ela te força. Ela é chata, porque ela é muito verborrágica, tem que escrever muita coisa. A galera reclama disso. Mas em compensação, o Java puro, ele te dá uma ideia de orientação a objeto. Ele força você a trabalhar com orientação a objeto e você acaba aprendendo lá. Eu aprendi em Java orientação a objeto. Demorei, não foi fácil. Mas depois que tu aprende, cara, tu não quer outra vida. Fica muito mais fácil o código. Tanto que o HTML já usa isso aí como ferramenta. Esse documents aqui, ó, esse aqui, ele é um... Opa, calma aí que eu cliquei 2 vezes no lugar errado. Esse document aqui, ele é um objeto. Se eu parar aqui em cima, ó, var document. Tá vendo ali o D maiúsculo? Tá vendo ali o D maiúsculo? O que significa aquilo dali? Quem sabe?
Aquele D maiúsculo ali de var, document, dois pontos, document é o quê? Aquele document ali maiúsculo com D maiúsculo é o quê? Não sabe, né? É uma classe, tá? Então, o document minúsculo é uma variável de uma classe. Se é uma variável de uma classe, ele é um objeto, tá? Então, o próprio sistema, né, VS Code ou outra plataforma, ela já vai te dar a cola. Ó, isso aqui é assim. Se você não entender como é que funciona, ferrou, filho. Vai ficar dando problema no teu código e você não vai entender por onde está dando problema. Então, ó, quando eu parei aqui em cima no valor, repara que é a mesma sintaxe ali. Valor é um número, number. Então, esse documento aqui com D minúsculo é um objeto, uma variável do tipo documento. Documento com D maiúsculo é uma classe. Toda classe tem letra maiúscula. É regra geral da unidade objeto. Então, se você está falando que é uma variável do tipo documento, é um fruto de documento, é uma derivação, é uma instância de documento, então ele é um objeto. Se ele é um objeto, dentro dele vai ter atributos e funções. Nesse caso aqui, eu estou usando uma função. Olha lá como é que é o nome dela. Document, que é o D maiúsculo da classe, ponto getElementByD. Ele até coloca ali método, é uma ação, uma função. Aí ele fala o que, que ele recebe. Esse documento getElementByD, ele recebe um elemento string, que é o ID. Então ele tem que pegar um ID e ele te devolve um elemento em HTML. O que significa isso? Que no final dessa linha de comando, document.elementByD, eu vou ter o documento HTML dentro da variável valor. Isso é, eu vou estar pegando esse documento, o elemento HTML inteiro. Não, não, não. Tanto que aqui, ó, posso mudar aqui. Casa. Aqui vai continuar a mesma coisa. Tá? E por isso que eu tô falando, confunde, a galera confunde. O título lá em cima é uma variável pro teu usuário, tá? O título aqui é o que você quiser colocar para, né, botar aqui exercícios. Aqui continuar, vou salvar. Aqui, ó. Vai continuar document. Por quê? Porque esse documento aqui, ele é do DOM, Document Object Model. Isso é modelo de documento. Calma aí. Document Object Model. Cara, esqueci a tradução em português. É modelo de documento objeto. Cara, esqueci. Se tem parênteses, não tá falando colchetes de vetor. É outra coisa, tá? Então aqui, ó, quando tem parênteses, não é variável, é um método. Qual linha? Ah, é atributo. Que na verdade, o que é um atributo? Atributo não é uma variável. Então, dentro ali do, do parênteses, você pode colocar uma variável, um atributo, ou quer dizer, uma informação. Então aqui, por exemplo, eu vou colocar assim, ó. Vou colocar valor. Entendeu? Então, ele fala para mim que ele precisa de um ID, né, do meu HTML. Então, eu vou colocar valor. Esse cara aqui, na verdade, é uma string, né, um conteúdo string, não está entre aspas ali. Então, ele vai procurar qual ID do teu documento está escrito valor. Então, aqui eu botei valor, aqui é valor. E ele está pegando do documento, ó, get é pegar do elemento com o ID valor. Sim, se você parar aqui na função, ó, calma aí, eu tô marcando aqui o programa. Se você parar aqui para você ver na cola do sistema, você percebe que ele fala aqui, ó, tá vendo? Então, para usar o getElementByD, você é obrigatório colocar um ID. E o ID, na verdade, é no formato string. String é entre aspas, cadê a câmera? Aspas, tá? Aí eu posso colocar uma variável do tipo string ou colocar a string direto. Entendeu? Então ele te dá essa cola para vocês. Então vocês têm que saber interpretar isso daqui. Porque quando a linguagem muda, você vai ter a documentação e ter o editor de código ali, né? No caso do VS Code é turbinado, é todo parrudo, tem um monte de coisa dentro dele.
ele te dá já essas funções. Se você colocar uma ferramenta lá, né, um plugin do VS Code, ele ganha mais poder. Então, se eu colocasse uma ferramenta do JavaScript aqui, né, né, uma extensão do JavaScript, ele ia me dar o comando detalhado. Mas não é necessário aqui para a gente, então eu não estou colocando, tá? Eu quero que vocês entendam essa parte, por quê, cara? Porque a gente vai trabalhar muito com isso nesse formato. Então a gente tem que tirar todas as dúvidas agora. Sim, aqui, ó, por quê? Ó, aqui, ó, essa variável aqui é do tipo valor, certo? Mas aqui ele pede um elemento ID que é no formato string. Isso é, se você olhar aqui em cima, essa marcação aqui é texto. Aqui, ó, o ID aqui é texto, tá? Ele está explicando ali que é uma marcação única no seu documento, né? E não pode ter outra igual, senão isso pode gerar fragmento de entidade, entendeu? Então, isso aqui na verdade, por quê? Porque quando ele lê o documento inteiro, né? Então, isso já é uma string. Toda vez que você repara com aspas duplas, tá, galera? É uma string, tá? Só que tem que ser uma string que seja um ID. Então, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, V e salvar o documento, na hora que eu rodar esse código vai acontecer o quê? Vai dar erro. Ele vai falar que não enxergou nenhum ID. Por quê? Olha só. O DOM, Document Object Model, que é o que vai mapear o teu HTML, né, que vai criar o teu documento HTML, ele lê todos os componentes. Então, na hora que você dá que o site está carregando na memória do navegador, ele vai marcando todos os parágrafos, todos os inputs, todos os botões. E se você marcou com ID, ele cria na memória uma marcação lá. Ó, tem um item chamado ID, está em tal linha. Tem um item chamado valor, está em tal linha. Tá? E quando você coloca aqui, ó, document, que é o seu documento, pegue o elemento com ID, ele vai pegar aquele elemento que já mapeou. Então o DOM é isso, o DOM ele é um item que vai literalmente mapear o teu documento, né? Porque tem uma ordem para carregar esses documentos. E quando você marcou com o ID, e o ID ele é único no HTML, não vai ter dois IDs iguais, ele consegue pegar aqui. Aí no caso eu posso fazer ele receber uma classe? Não. Por que não? Porque aqui dentro, ó, se você pegar essa função, ela espera receber uma string. Se fosse uma classe, depois daqueles dois pontos ali, teria o nome da classe com D maiúsculo, ou com nome maiúsculo, igual o document ali, tá? Nesse caso aqui, ele não espera receber uma classe, espera receber uma string. Isso é uma coisa entre aspas. Aspas. Entendeu? Tem que ser uma palavra entre aspas. Se fosse uma outra classe, uma classe aluno, teria ali dois pontos aluno com A maiúsculo. A gente vai falar mais sobre isso na frente, mais à frente, tá? Mas ali dentro do parênteses, você pode receber que ali dentro do parênteses, quando eu espero receber uma classe, um número, vai estar depois daqueles dois pontos ali, tá, galera? Não vocês estão dando para ver, tá ali, elemento ID, dois pontos string. Então ele quer receber um ID, que é uma string, isso é, ele é uma marcação em aspas. Tanto que se eu colocar aqui, ó, colocar assim, ó, valor, ele vai dar erro. Sim. Porque, olha só, porque é uma string, galera. Vamos tentar entender uma coisa, olha só. O que é HTML? Né? Linguagem de marcação de texto dinâmico. Linguagem, marcação, texto dinâmico. Então, tudo que tá aqui em cima, ó, é texto. Ela é string. Até o número que eu coloquei é string. Tá? Tudo é string. Só que, quando eu jogo em uma outra linguagem, que é o caso do JavaScript, ele faz a conversão para mim. Tá? Então, aqui nesse momento aqui, ó, ele vai fazer essa conversão, pegando essa string e convertendo para número para mim. É claro que se o número, se a string, ela não for compatível, isso é, se você botar a letra A, por exemplo, na caixa de texto, ele vai dar erro. Falar que não foi possível converter a letra A para número, porque a letra A é um caractere A, digamos assim. Agora, se eu coloco 3, o 3 é um texto. Só que ele tem o formato de um número. Aí o que ele faz? Ah, isso eu consigo converter para o número 3. Tá? Então ele faz essa conversão para mim. Então quando eu coloco aqui, ó,
valor, para esse valor aqui, é esse ID aqui de cima. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos dar ali valor ali, vou botar num, né? Aqui tem que ser o quê? Tem que ser num. Então, ele vai pegar esse item aqui, esse input inteiro aqui em cima, e vai mapear ele, né, na memória do computador, lá do teu navegador, e vai marcar ele com ID num. Essa marcação aqui é um texto que ele marcou, tá? Porque está entre aspas, que é um HTML. Quando ele lê esse documento aqui, né, ele lê, né, ele vai lá no documento e pega o elemento, ele vai pegar uma marcação que foi feita em texto, uma string. Com base nessa marcação, ele converte para outra coisa. Então, na verdade, esse get elemento by D serve para isso, para achar daquele monte de texto que ele está carregando, HTML, texto. Não esqueça que o HTML é texto, tá, galera? Daquele monte de texto que tá carregando, ele vai pegar um texto que tem uma marcação chamada ID alguma coisa. Por isso tem que colocar entre aspas. Deu para entender isso, galera? Porque vocês estão esquecendo que o que acontece? O DOM, ele é o HTML, tá? Ele vem do HTML. Outras linguagens como JavaScript, Java, PHP usam esse elemento que foi, na verdade, que surgiu a partir do HTML5 para facilitar a captura. E todos os frameworks que a gente vai usar no mercado até né, que eu conheço aí, o Angular, o React, eles se baseiam nisso daqui, tá? Então, vocês têm que entender conceito de classe, conceito de objeto, definição de string, que é texto, definição de número, que número pode ser o inteiro, o float, né? Que é aqueles tipos. Quem tiver com dúvida sobre isso, vê lá no W3S como é que funciona. Só que, cara, pega esses conhecimentos e coloca na cabeça de vocês. Essa parte de definição tem que estar bem fresca na cabeça de vocês, independente da linguagem que vocês estudem, tá, galera? Porque senão gera confusão. Bem, então aqui, vamos lá. Eu peguei aqui o nosso documento. Esse documento ele representa todo o documento HTML, né, que ele foi carregado na memória do navegador, tá? Baseado no DOM, no Document Object Model, no modelo de documento objeto. Isto ele mapeou todos os elementos, sendo que na hora que ele mapeou, ele marcou aqui o ID, né? Ele marcou um item como ID. E essa marcação é um texto, é um número. Então o getElementByD ele vai receber essa marcação. Qual o elemento que você marcou com o ID eu tenho que capturar? Eu quero que você pegue o documento chamado de num. Então ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar esse elemento inteiro aqui, ó, ele vai pegar esse input inteiro e vai colocar dentro do valor. Então o valor aqui, na hora que eu rodar o código, ele literalmente ele representa todo o input. Quer ver uma coisa? Vou colocar aqui um ponto e vírgula no final. Eu vou colocar um console. Opa, não é constante não, console.log. Eu falei esse comando console.log? Não, né? Sim, outros não. Tá, a gente vai usar muito esse comando aqui, console.log, tá? Vou explicar o que ele vai fazer. Calma, deixa eu voltar aqui pro código. Estou clicando na outra tela, estou com duas telas aqui. Então, olha só. Vou parar essa função por enquanto aqui para poder demonstrar para vocês. Então, cria uma função, ele vai criar uma variável e vai receber o valor. O console.log ele mostra no console do navegador, no console de programação, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, como é que eu faço para essa função aqui rodar? Para essa função rodar, eu tenho que trabalhar em um evento. Então, aqui eu vou criar um evento. Aqui o onClick. Esse é um evento de HTML, tá? Esse onClick é do HTML. O evento serve para acionar funções de outras linguagens, como o JavaScript. Então, se eu colocar aqui, ó, ver número, que é uma função, tem que ter o parênteses, não esquece que função tem parênteses, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai, quando o usuário clicar no botão, ele chama essa função aqui, tá? Então, o evento é quando você quer que o teu sistema interaja com o usuário, tá? É para que o HTML chame uma função que vai interagir com o usuário, tá? Então, ao clicar no botão, ele vai chamar a função
verifica número. Eu vou salvar aqui, vou vir aqui em cima no listar, vou pedir para ele abrir a pasta. Como eu estou usando o sistema Linux, tá, galera? Ele aqui aparece como Open Content Folder. No de vocês, aparece Review em Explorer. É a mesma coisa. Ele vai abrir para mim aqui a pastinha. Aí eu vou vir aqui e vou pedir para abrir o meu navegador, no caso aqui no Chrome. Calma aí que ele abriu aqui na outra tela. Tá aqui, ó. Então esse aqui é o enunciado, o nosso enunciado é aqui o número. Se eu colocar o número aqui e der OK, não acontece nada. Na verdade aconteceu. Se eu apertar o F12 aqui, ele abre a parte de console. Isso é a parte de inspeção de elementos, que você também aciona pelo botão direito aqui, ó, inspecionar, tá? A maior parte dos navegadores é apertar F12. E aqui você pode perceber que ele fez o quê? Ele literalmente listou aqui a linha 21, que é a linha do console, que eu estou digitando. Ele fez o quê? Ele pegou o elemento inteiro, ó. Input, type, number, valor, id, num. Então, quando eu coloquei console.log e pedi para mostrar a variável valor que eu fiz, né? Que está aqui, ó. Ó, aqui, ó, linha 21 aqui, ó. Tá vendo aqui, ó, console.log. Quando eu pedi para ele listar a variável valor, ele listou todo que ele pegou, porque, ó, get elemento by d. Ele pegou o elemento em HTML, ele pegou todo o elemento do HTML, para que você pudesse trabalhar dentro do JavaScript. Então, toda vez que eu falar valor aqui, eu estou me referindo àquele elemento do HTML, entendeu? Então, o console.log serve para isso, para que você possa, calma aí que eu, para que você possa estar inspecionando o resultado da tua função. Então, não aparece para o usuário, mas aparece aqui, ó, na área de console. Isso tem em todos os sistemas, em todos os navegadores, né? O Mozilla, o Chrome, né, o Internet Explorer aí de vocês. Então, se você aparecer, abrir aquela parte de inspecionar, né, que a gente vai usar muito aqui, o ideal é que você trabalhe com o JavaScript, com essa janela aqui aberta, né, do inspecionar, você consiga ver os erros do teu sistema. Para ter uma ideia, ó, eu vou chegar aqui e vou colocar só val, escrever errado ali. Ou então, né, troquei as letras, tá? Troquei sem querer as letras, tá? Foi sem querer. Aí eu vou vir aqui no código, ó, deixa eu atualizar aqui a pasta. Olha lá, tá vendo o erro? Ele fala, ó, referência indefinida varror. Isso não é definido, quer dizer que ele fala na linha 21, você colocou uma referência que não foi definida. Verifica o número, aqui está o nome da função e qual é o elemento que está acionando essa função. Então, quando der um erro no nosso código, isso aí em qualquer framework que estiver usando aqui para frente, é aqui que vai aparecer. Sim e não. Tá? O que a gente faz aqui? A gente vem aqui, ó. Você não vai usar mais ele? Aumenta, dá um barra barra, entendeu? Aí você tira ele por enquanto ali. Aí por que o barra barra? Porque quando a gente compilar o projeto, gerar a versão final, todos os comentários vão ser retirados do código. Então quando você trabalha com framework como Angular, Clear, React, e você compila ele, a gente vai ter que compilar ele para gerar o resultado final, o resultado de produção, ele tira esses comentários. Então você pode estar comentando em teu código na boa, tranquilo, até porque se você depois quiser voltar para ver se está funcionando, se fez uma mudança, é só tirar o comentário, entendeu? Então o console.log a gente vai usar direto aqui, todo o tempo eu vou estar usando direto para que ele possa estar mostrando para mim. Tanto que o VS Code, ele até aciona o console.log quando você coloca log. Ele abrevia aí para você. Então, se você colocar log e apertar Enter, o Emmet, né, com o VS Code, vai estar chamando para você isso daí, tá, galera? Até aqui tudo bem? Alguma dúvida? Deu para entender? Eu sei que é muita informação, mas toda aula a gente vai estar focando nisso, tá lembrando vocês disso. Espero que vocês também estudem por fora para poder, né, tá melhorando. Encara essa disciplina como a primeira disciplina do resto da sua vida, porque na verdade a gente vai estar trabalhando aqui, vou estar puxando tudo que a gente viu até aqui, né, de algoritmo e tudo. Eu sei que já está meio extenso aí, eu nem tento na primeira questão ainda, mas eu quero que vocês entendam esses conceitos para a gente possa fazer o resto. Bem, galera, então eu vou continuar aqui, tá? Eu quis só demonstrar como é que seria o resultado, então vocês perceberam que ele pegou todo o input.
Só que você não vai trabalhar com todo input, né? Vai trabalhar só com o valor que o usuário digitou. Não tem problema. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Eu tenho que checar se o número que ele digitou é par ou ímpar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui um if. Todo mundo lembra do comando if? O comando if é um comando condicional. Então, ele precisa de uma condição. Eu tenho que trabalhar com a condição aqui. E a condição é o quê? Ele tem que verificar se o valor ele é maior que zero. Né? Se o valor for maior que zero, ele é positivo. Se for menor que zero, ele é negativo. Então, o valor, só que o valor aqui, ele está fazendo referência a todo o input. Toda essa linha de comando aqui em cima. Todo esse input aqui. E você não quer todo o input. Você quer o quê? Você quer o valor que o usuário digitou no input. Aí, para isso, eu vou botar aqui, ó, ponto, e vou colocar a palavra value, que não aparece ali, ó, value. Por que value? Se você estudar um pouquinho HTML, você vai perceber que o comando input aqui, ó, o comando input, ele tem um atributo chamado value. Ó, tá vendo que até apareceu ali em cima para mim? E esse value é para quê? Para definir um valor para a caixa. Então, se eu colocar aqui ponto .value, colocar aqui dentro da função, ele vai pegar o valor atual da caixa. Isto é, nesse momento aqui, vai estar zerada. A caixa está zerada. Mas o usuário vai lá e coloca 10. Na hora que ele clicar no botão OK, o 10 vai vir para cá, ó, porque o valor atual da caixa é 10. Tá? Então ele vai pegar o valor atual daquela caixa, o valor que foi modificado. Então, se o valor modificado for maior que zero, eu vou ter que escrever o que para ele? Positivo. Eu posso dar um alert. Quem lembra do alert? Aquela caixinha, né, que aparece lá na tela. Positivo. Galera, o JavaScript não é obrigatório colocar ponto e vírgula no final, mas é recomendado que você coloque, porque na hora que for compilar, ele sabe qual foi o final da linha, tá? Ah, mas como assim compilar, Fabiano? O JavaScript puro não tem tanta diferença. Mas lá na frente, quando a gente começar trabalhando com o Angular, com o framework, é interessante colocar para aumentar a segurança. Tá? Mais para isso. Então, se acostume a colocar ponto e vírgula no final. Se você esquecer, não vai dar erro. Então, aqui, ó, else alert negativo. Ponto e vírgula. Vou fazer um teste aqui. Então aqui, ó, vamos lá, vamos checar aqui. Comando if. O comando if é um comando de decisão, ele é muito usado, a gente vai usar muito ele aqui. Aonde você vai fazer o quê? Você vai checar se o valor, né, se a variável valor possui um valor, né, possui um valor que é maior que zero. Se for maior que zero, ele é positivo. Se não, o else, ele é negativo, tá? Então, o comando if else, ele serve para isso. Primeiro, para checar se uma coisa é verdadeira. Se não for, ele executa a segunda parte. Vamos salvar aqui e vamos testar lá nosso exercício aqui, ó. Olha que zerado, já começa zerado porque o valor está zerado. Calma aí que ainda vou fazer isso, calma, eu sei. Eu tô fazendo a primeira parte ali ainda, senão não vai dar tempo aí. Daqui a pouco dá 10 horas, eu não terminei de fazer nem o primeiro. Vou fazer ainda. Então, quando eu coloquei value lá no input, né, botei o valor no HTML, ele já começa com a caixa zerada, porque o value serve para isso. Se eu chegar aqui e colocar um número qualquer e dar OK, aparece o alerta positivo, né? Se eu chegar aqui e colocar um número negativo, ó, -1, aparece negativo, então está funcionando a lógica, né? O if está funcionando. Só que o Lucas falou, e se colocar 0, né? Deixa eu apertar aqui o F5, ó, vai dar negativo. Por quê? Porque não é 0, né? Assim, porque eu falei que tem que ser maior que 0. Só que não é isso que ele quer que faça. Ele quer que você fale que é neutro. Então, como é que eu vou aqui? Fácil, galera. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma outra checagem aqui, tá? Então, por exemplo, estou checando aqui se o número ele é positivo, certo? Se ele for positivo, ele aparece positivo. Agora, se ele não for positivo, ele pode ser negativo ou neutro. Então, eu vou colocar um outro if aqui, aonde eu vou checar se o valor
né, ele possui, a variável valor possui o valor igual a zero. Se for igual a zero, eu vou dar o alert o quê? Vou dar o alert neutro, né? Neutro ou zero, como ele fala no enunciado. Agora, se não for nenhum desses, vou dar o else alerta negativo. Texto tem que ser entre aspas. Toda vez que você quer trabalhar com texto, tem que ser entre aspas. Então, formatar aqui o documento. Tá aí, galera. Então aqui, ó, esse é o primeiro teste. Eu checo se ele é positivo. Beleza, não é positivo. Eu faço um outro teste, tá, galera? Checando se ele é igual a zero. Se for igual a zero, ele é neutro. Se não for positivo, não for igual a zero, só pode ser o quê? Só pode ser negativo. Então aqui eu já tenho a resposta dessa questão aqui. Vou atualizar. Ó, zero neutro. Dá o OK aqui. Escreva aqui um número positivo. Dou OK. Menos alguma coisa. Negativo. Então está funcionando aqui o meu código, né? Eu tenho aqui as três respostas. Tá, pessoal? Então, isso daqui foi só para a gente lembrar algumas coisas, tá? Você já deve ter feito isso daqui na aula de algoritmo, em JavaScript, só não sei se vocês fizeram dessa forma. Não sei se vocês fizeram com todas essas explicações aqui, até porque na época vocês não tinham conceito de classe e objeto. Talvez até a pessoa fez diferente lá, tem como fazer de forma diferente. Então, assim, a gente aproveita essa aula de script, né, que está começando hoje, para poder juntar tudo isso. Então, lembrar, né, a parte de classe, objetos, lembrar a parte de programação, de lógica, comando if. Então, a gente vai lembrar tudo isso daqui, né, nesses 5 exercícios aí que a gente vai fazer, tá? Alguém não entendeu aqui? Teve algum problema? Tem alguma dúvida? Falar? Não entendeu alguma linha? Então, olha só, o que acontece? Os alunos sempre se enrolam nisso daqui, né? Encara o comando if como um comando e comando else como complemento dele, tá? Então, se você olhar isso daqui, né, olhar essa expressão aqui, você vai ver o quê? Você vê que o primeiro comando aqui é o if. O comando if, ele termina aqui, ó, nessa chave, tá ok? O que ele faz aqui? Ele literalmente faz o teste e se for verdadeiro, ele executa o alert. Parou. Aí você colocou um outro comando, que é o comando else. O que o comando else vai fazer? O comando else, ele é um complemento do if que faz o quê? Que faz uma alternativa àquela condição. Isto é, se a condição for falsa. Então aqui é o seguinte, ele vai testar se o valor, né, o conteúdo ali do input, né, do usuário, for maior que zero. Se for, beleza, o comando para aqui, ó. Acabou. E se não for, como é um teste lógico, o teste lógico é verdadeiro ou falso, não tem meio termo. Ou ele é verdadeiro ou ele é falso. Se for verdadeiro, positivo. Se for falso, aí entra o else, que é o senão. E se não for verdadeiro, o que, que eu faço? Ele faz um outro teste. Então aqui o comando else ele pode receber qualquer outro comando. Nesse caso aqui a gente colocou um outro comando if, que é aqui, ó, termina aqui. Então eu peguei o comando else ele executa o próximo comando, tá? Se aquela condição for falsa. Qual é o próximo comando? Um outro if. E assim vai. Você pode colocar quantos ifs, né, em else if. Então, na verdade, o comando else ele executa o próximo comando. E esse próximo comando é um comando if, que é um outro teste. Aí o outro teste checa se ele é igual. Esse igual é uma comparação, né? Se ele é igual a zero. Se for, ele dá o alerta. Se não for, então, já passou pelo primeiro if, já passou pelo. Se não for o segundo if, ele faz um outro else. Então esse else que está ligado a esse if aqui de cima. Se esse if aqui for falso, então ele executa o próximo comando. Qual é o próximo comando? É um bloco.
Essas chaves indicam bloco de comando. O que seria isso, Fabiano? Bloco de comando seria uma forma de você poder expressar mais de um comando. Aqui, ó. Nesse caso aqui, ele vai executar o alerta e vai executar o console. Eu posso colocar quantos comandos eu quiser. Eu posso colocar 10.000 comandos aqui que ele vai executar os 10.000 comandos. Então, quando a gente coloca essa chave aqui, a gente está indicando para o seguinte: else executa todos os comandos aqui dentro dessa chave. Entendeu? Ele vai executar todos ali dentro. Se fosse só um comando só, eu não precisaria dessa chave aqui, tá, galera? Isso aqui é só um exemplo. Deu para entender? Se não entendeu, fala, não entendi, repete. Eu repito na boa, cara. Erro na linha 20, digitei algo errado. Tá, olha só, vai lá no console. Valeu, Vinícius. Vai lá no console e vê qual é o erro. Porque se você colocar alguma coisa errada, uma chave, uma variável errada, um ponto que você esqueceu, ele vai dar errado. Se você esqueceu, por exemplo, linha 20 aí, seria qual comando do meu aqui? Seria qual linha do meu aqui? É a linha 20 do meu também, igualzinho? Hein, Gabriel? Me fala aí qual seria a do if, a do primeiro, linha 22? É valor ponto value maior que zero. E ali é parênteses. Tem que parênteses aqui, ó. Deixa eu dar um zoom mais aqui. Isso fica melhor para vocês entenderem. Aqui é ponto, tá? Tem um ponto aqui. Valor ponto value. Cuidado com isso. Que na verdade é a variável valor e o valor do campo. Se for o caso, cara, copie e cola aqui no comentário para me dar uma olhada que você escreveu. Sei que isso aí pra galera aí tem gente que vai falar que tá muito confuso, não tô entendendo. Galera, se não entendendo, fala, repete, eu repito na boa. Eu quero que vocês tirem todas as suas dúvidas aqui, porque eu vou estar falando esse jargão o tempo todo nas nossas aulas, né? Nos vídeos. Depois até eu posso colocar um vídeo de referências aqui com outros professores, para vocês poderem estar, né? Indicar alguns canais do YouTube aí, da galera aí que tá, né, querendo se aprofundar mais e tudo. Eu posso estar indicando aí os canais aí. Tá, galera? Porque, assim, a internet tem muito conteúdo mesmo, mas se você não tiver uma referência, igual livro, né? Tem um monte de livro no mundo, assim, mas se um professor indicar uma referência ali, fica mais fácil aí vocês poderem estar estudando aí. E, assim, o que eu falo, todo programador que vocês conhecer de renome aí, de destaque aí, quem tá há tempo na área, vai falar a mesma coisa. Cara, você tem que ter fundamento, cara. Você tem que entender o que está acontecendo. Tá, eu vou dar uma olhada aqui. Tem alguns canais que eu sigo aqui como referência, né? Aí eu vou estar colocando para vocês aí no material didático, com material de apoio aí para vocês aí poder estar visualizando. Se tiver alguma dúvida, se algum. Assim, aquela meia hora inicial, né? 8 da manhã até 8h30, ali, a gente pode estar discutindo isso daí. Quem vê alguma coisa de especial, pô, vi lá um assunto que ele falou e tal, aí a gente senta aí e discute. Sim, sim, sim. Se não me engano, eu também sigo ele. E assim, se não me engano, a carreira dele, fico vendo da galera lá que segue, né? Eu vou colocar aqui uma live que eu vi uma semana passada dos programadores falando da carreira deles, né? São 3 horas de live. É claro que para vocês acham um saco, né? Mas cada um falou um pouquinho da sua vivência, mas ali tem os canais deles. Aí quem quiser depois pegar e ver o conteúdo, tem gente que mora fora do Brasil que dá dica de como chegou lá para trabalhar fora do Brasil, né? O que você tem que estudar. E cara, é isso aqui. Vai por mim, é isso daqui, ó. Você tem que entender o que está acontecendo no código. Se deu erro, por que deu erro? Por que não funcionou? Principalmente quando a gente for chegar em um framework.
Se, por exemplo, se aqui deu um erro de uma linha, não está funcionando, você tem que entender esse erro de uma linha. Quando chegar no ângulo, por exemplo, o erro vai estourar para mais de 500 linhas, cara. São 500 linhas de erro, porque é tudo em cascata. É um erro gera outro erro. Então, se você não entender o que está acontecendo de errado, você não vai conseguir programar em Angular, nem em React, nada disso. Porque literalmente dá uma chuva de erro. Lá no nosso console, né, que a gente estava trabalhando, né, aqui, ó, essa parte aqui, ela fica cheia de erros, se você colocar uma vírgula errada. A Next Level Week? Não. O que é Next Level Week? Não estou sabendo disso não, cara. Me fala aí, me atualiza aí. Aqui é um evento, alguma coisa assim. Eu acho que eu ouvi falar. Foi uma semana inteira de programação, não foi? Eu ouvi falar sim, eles falaram. Não, não fiz não, não fiz não. Tava enrolado com outras coisas aqui. E aí, conseguiu resolver, Gabriel? Dá uma olhada aqui no console aqui de vocês aqui, ó, ver qual o erro que tá dando. Se for o caso, pega o erro aqui, copia ele aqui e cola no chat aí pra gente dar uma olhada. Que o teu erro, cara, pode ser uma explicação para uma galera que já tá fazendo aí ou tá tentando fazer depois de dar erro. Aqui, por exemplo, esse código aqui, ó, se eu rodar ele aqui agora, ó, vou atualizar, vou dar o OK, tá vendo? Nada. Vou botar um negativo aqui, ó, -5. Vai aparecer no alerta, quando der OK no alerta, aparece no console também, tá vendo aqui, ó? Porque eu falei que era para fazer no console, só o negativo. Então a gente vai estar sempre né, usando aqui o número da linha que está dando erro. Então se eu clicar aqui, ele para na linha aonde tem o código, tá vendo? É uma forma de você estar debugando aí teu código aí, tá, galera? Fica a dica para vocês. Então se der erro aqui, aparece a linha que está dando errado, para você poder estar debugando aqui no próprio. Claro que você não vai alterar por aqui, mas você vai conseguir inspecionar o elemento que está dando erro ou que está sendo acionado. Então, sempre fica com essa janela aberta aqui. Acho que é regra para quem trabalha com programação para web. Tem pessoas que pegam essa janela aqui, destaca ela daqui, né? Tira ela daqui, tem como se destacar ela, deixar aquela, né, flutuando e coloca em outra janela, né? Tem dois monitores, fica em outra janela só para poder debugar o código sem contaminar o site, né? Você tem o tamanho real ali para ver. Então, quem trabalha com programação web tem que ter essa janelinha aqui do console sempre aberta, tá? E eu não participei desse Next Level Wiki, não, cara. Sério. Eu acho que eu fiquei sabendo, ouvi falar, recebi pelo celular, mas eu tô. Essas últimas semanas eu tava literalmente gravando vídeo direto aí para outro colégio que eu dou aula lá para poder atualizar a semana que ia ter prova, então fiquei direto lá trabalhando para outro colégio. Agora que eu tô literalmente voltando pro Senac. Bem, galera, deu para entender isso daqui? Posso continuar rapidinho? Faltam alguns minutos aí antes das 10. Eu queria pelo menos começar o segundo aqui e deixar o restante para vocês tentarem fazer, mesmo não valendo ponto. Valeu. Deu para entender então essa parte aqui, né? Então o que eu vou fazer agora aqui? Olha só. Eu vou salvar esse aqui primeiro, né? Esse aqui terminei, salvei. Aí eu vou vir aqui, File, Save As, e vou salvar como 2, para não ter que perder a lista. Tá? Então salvei como 2. Porque aqui embaixo tem a minha lista ainda. Ó. A lista está aqui embaixo. Aí eu vou fazer o que? Eu vou, né, literalmente apagar isso daqui e fazer tudo de novo. Apaguei, agora eu vou fazer o número 2. Vou colocar aqui o comentário em HTML. Vou tirar esse aqui. Ah, Fabiano, você podia aproveitar o resto, né? Mas eu vou fazer de novo, que é bom que eu treino. Tá? Sempre pensa assim, não fica com preguiça não, tá, galera? Tem o Emmet aí pra você ganhar velocidade. Então aqui é o seguinte, ó. Essa aqui é mais fácil, hein? Até vocês fazerem sozinhos essa daí. Aqui é o seguinte, ele quer que você monte um programa que vai ler o ano de nascimento de uma pessoa e escrever uma mensagem falando se ela pode ou não votar esse ano 2020, esse ano de eleição, a gente tá fazendo um programinha desse daí. Então, como é que eu faço aqui para que o meu sistema leia o nome de uma pessoa? Vamos colocar um input,
certo? Vamos botar o type number, né, para ele tentar limitar. Aí aqui o name, tá? Eu posso deixar name, mas eu posso trabalhar direto com ID direto. Não sou obrigado a colocar aqui, botar data ano nice, né? Ano nice. E tem aqui meu input. E vou colocar aqui o nosso button. Eu posso até colocar aqui o on click e deixar ele aqui vazio por enquanto aqui com o comando OK. Então, isso daqui, galera, é basicamente a mesma coisa que nós fizemos antes no nosso sistema, tá? Então, eu criei aqui o nosso input e colocamos aqui um botão de ação. Agora eu vou colocar meu script. Eu poderia estar colocando em qualquer lugar do nosso código. E vou fazer aqui nossa função, né? Que é uma function. Vou botar aqui verifica a data. Aí. O que eu faço aqui agora? Mesma coisa, vou criar uma variável chamada DataNice. Ah, Fabiano, que variável é essa DataNice? Ó, eu estou usando o mesmo, basicamente o mesmo nome aqui do ID, tá? Então aqui eu tenho DataNice. Vou colocar aqui, ó, DataNice recebe document.getElementById. E agora que eu coloco o quê? Qual o ID que eu quero capturar lá do meu código? Vou capturar aqui o ano, ó, o ano nice. Se você usar, né, aqui ó, o Ctrl barra de espaço, tá, galera? Ele já vai listar todo o código, todo o texto que você digitou anteriormente, tá? Então, se eu já dei o ano nice como o nome de um HTML lá em cima, não uma variável, ele lista aqui para mim, então eu consigo capturar essa palavra. Para facilitar, você não tem que ficar digitando toda a mesma coisa. Se eu quiser capturar o valor daqui, eu já posso. Eu posso botar aqui, ó, value. Só que esse value só funciona aqui porque aqui é um input, tá? Se fosse um ID, um outro tipo de item, um parágrafo, uma div, esse value aqui daria erro. Por quê? Porque aqui, ó, o value aqui, né, o value, ele é para valores que você define para inputs, tá? Então, esse value aqui, ele é uma propriedade do input que você está capturando. Então, aqui você captura o input e já chama a propriedade value, tá? Então, os inputs, você pode fazer isso daqui que funciona. Se fosse um parágrafo, alguma coisa assim, daria erro. E agora eu tenho que fazer o quê? Como é que eu sei que a pessoa pode votar ou não? Eu tenho que dar o comando if. Esse comando if eu faço o quê? Eu faço o ano atual, que é, né, 2020, menos a data de nascimento. Aí aqui não preciso colocar value, por quê? Porque eu já coloquei aqui em cima, tá? Então eu já estou pegando o valor aqui dentro da variável, ela já vai pegar o valor para cá, ó. E ela já sabe que é o number. Então o próprio sistema vai tentar converter para número aquele valor, porque aqui em cima eu falei que era um number, tá? Então o JavaScript vai fazer essa jogada para mim. Se for, eu tenho que falar para ele que ele pode votar, certo? Aí vocês colocariam um alerta lá. Botaria um alerta aqui. Pode votar. Na verdade está errado, né? Aqui ele vai me dar só a idade da pessoa, viu, galera? Então aí, tô fazendo rápido aqui por causa do tempo, tô errando. Aqui vai me dar a idade. 2020 menos o ano de nascimento me dá a idade. Se a idade for maior que 16, não é isso? 16. For maior ou igual a 16. Então, se a idade aqui, essa aqui é a idade, 2020 menos a do nascimento, me dá a idade. Se a idade da pessoa for maior ou igual a 16, ela pode votar. Se não, aqui um alerta. Esse alerta é uma função. Não pode votar. Uma exclamação.
Aqui, galera, vamos lá. Faltou aqui chamar o nome da função aqui em cima, né? Verifica a data é uma função. Então aqui, ó, recapitulando aqui, vamos tentar entender isso daqui. É mais importante que você fazer o código sozinho, é você entender o código de outra pessoa, tá, galera? Então, presta atenção aqui. Então aqui eu criei um input para receber, né, o ano de nascimento, marquei aqui como ID e já coloquei aqui um valor inicial de 1980. Então seria um valor que vai aparecer lá por default. Aqui criei um botão com uma função onClick para verificar a data, que você vai chamar essa função quando ele clicar no botão OK. A função verificar data, ela vai criar uma variável do tipo number zerada e vai ir no documento e vai pegar o elemento com ID ano nice, que é o mesmo ID que eu coloquei aqui. Desse elemento que ela capturou, né, ele vai pegar o valor, que é o valor atual, que é o valor que o usuário digitou, e vai colocar na variável data nice. Se, aí aqui primeiro ele vai fazer essa conta aqui, ó. Ele vai pegar 2020 menos a data de nascimento da pessoa. For maior ou igual a 16, vai aparecer mensagem falando que ela pode votar. Se não, vai falar que ela não pode votar. Fechei aqui o else, fechei o if o else, fechei aqui a função, salvei. Para testar, botão direito, Open Content Folder e peço para abrir com o meu navegador. E ele abriu aqui na outra janelinha. Deixa eu dar o zoom aqui, F12, para ver se tem algum erro, sempre com o console aberto. Cliquei aqui no OK direto. Você pode votar, beleza. Coloque 2000, 2010. Você não pode votar. Então tá funcionando, tá? Muito rápido. Muito rápido, né? Mais ou menos. Tá, mas olha só, independente do que eu fiz aqui, a pergunta é, deu para entender? Deu para entender a lógica? Ele vai entrar com o ano de nascimento, vai fazer uma conta para chegar na idade. Isso, valeu. Isso, tá vendo aqui esses dois parênteses aqui, ó? Por quê? Porque quando você coloca vários parênteses, ele sempre começa a resolver de dentro para fora, tá? Então aqui, primeiro ele vai resolver o quê? A idade da pessoa, para depois verificar se ele é maior ou igual a 16. Só que isso daqui, eu poderia tirar daqui e colocar em uma variável. Ó, vou tirar daqui e vou colocar em uma variável chamada de idade. Então, variável idade, ela recebe o quê? Recebe isso aqui. Aí, feito isso, aqui eu posso chamar de idade. Idade. Aí fica mais fácil entender, né? Se a idade dela for maior ou igual a 16, pode votar. E se eu parar na idade aqui, ó, ela entra como number. Por quê? Porque são dois números, né? 2020 e a data de nascimento, que também é um number. Fruto de número só pode ser número, tá? A não ser que eu faça a conversão para texto. Então, esse parênteses aqui eu posso tirar, porque não tem nenhuma outra operação matemática. Então, aqui eu tenho uma variável idade e, né, a checagem da idade da pessoa. Por que eu separei essa variável aqui, galera? Porque aqui agora eu posso estar falando assim, ó, mais idade, né? E aqui eu posso estar assim, ó, você, opa, você tem, pontinho, pontinho, anos. E aqui também eu posso estar colocando a mesma coisa. Você tem mais idade, mais anos. E dá um espaço aqui, né? Não ficar grudado. O que é isso que eu estou fazendo aqui? Eu estou literalmente concatenando a variável com o texto, tá? Eu estou fazendo com que ele apareça lá na tela do usuário uma frase falando que ela pode ou não votar e a idade da pessoa, né? Você pode votar porque você tem 18 anos, 16 anos. Você não pode votar porque você tem 10 anos.
Tá? Então, eu tirei essa conta daqui de dentro, por quê? Porque eu quero que o computador faça a operação de conta uma única vez, jogue o resultado da idade aqui dentro, então eu vou descobrir a idade da pessoa pelo ano, no ano que ela declarou, e se essa idade for maior ou igual a 16, ele vai dar o alerta falando que pode votar. Se não, que é o else, vai falar que não pode votar. Salvo tudo. Vou lá no meu código agora. Vou atualizar aqui. Ó, olha lá. Você pode votar. Você tem 40 anos. Dou OK. Vou botar aqui 2010. Dou OK de novo. Você não pode votar. Você tem 10 anos. Então, meu sistema ficou um pouco mais completo aí com essas mudanças que eu fiz aqui. Deu para entender isso, galera? Então, quando você tem vários parênteses para resolver, né, mais operações matemáticas, ele sempre começa a resolver de dentro para fora. Então, ele achou a idade da pessoa e depois verificou se era maior ou igual a 16. E depois mostrou isso na tela, tá? Só que eu tenho um problema aqui. O problema é que no ano que vem essa função não funciona mais, né? Alguém sabe me dizer por que essa função aqui não funciona mais no ano que vem? Esse 2020 aqui, ele tem que pegar o quê? Tem que pegar a data do sistema. O ideal seria ele pegar a data do computador, que aí ele, né, ficaria mais automatizado. Se o ano mudasse o ano, já pegaria direto esse ano. Aí para isso, a gente vai ter que trabalhar com data e hora. Data e hora é a coisa mais difícil que tem para trabalhar na programação, hein? O cara só fala assim, eu sou bom quando o cara consegue trabalhar com data e hora. Vou logo dar uma dica para vocês. Então, data e hora é a última coisa que a gente estuda na programação na linguagem, tá? Não vai tentar fazer coisa de data e hora logo de cara que vai dar errado. Então, por exemplo, essa resposta aqui estaria suficiente para mim. Estaria certo, daria ok. Mas no sistema real, eu teria que colocar um sistema que pegasse o ano que a pessoa nasceu. Aí, para isso, a gente vai ter que mudar umas coisinhas aí. Ó, aqui vai ser, se eu não me engano, Y. Salvar aqui e ver se vai funcionar. Será que vai funcionar? Não me lembro, cara. De cabeça não me lembro. Deixa eu ver se vai dar erro. Ó, deu erro. Deu num. Aqui ó, apareceu num aqui. Se não para ver para vocês. Esse num é número não definido ou nulo, tá? Aí como é que eu sei? Porque eu escrevi a função errada. Então, esqueci como é que faz a função. Tem que ir aonde? Eu tenho que ir no... Isso aí. Aí, para você não perder muito tempo, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir uma aba nova aqui. Você coloca assim, ó. Date JSW3S. Você coloca assim no Google, que vai caindo direto na pasta de aqui, ó. Data e hora com JavaScript. Então, se tiver com dúvida no comando, ah, cara, esqueci como é que eu pego o comando. Você coloca dessa forma. Coloca o nome do comando, a linguagem que você está trabalhando e a data aqui no Google, vai cair direto aqui, tá vendo aqui, ó? Pegar o ano completo aqui, ó. Get for here. Vamos pegar aqui a parte de data e hora completa aqui no JavaScript aqui, ó. Ó, cheguei perto, ó lá. New date, data completa. Aqui, ó, date string, dia, mês e ano. Aí aqui tá dando as variações. Esse new date aqui é o seguinte, é uma classe no JavaScript, também tem no Java, também tem no PHP, que ela pega a data do sistema. Só que aqui faltou um parâmetro, se não me engano. A gente tem que colocar ponto alguma coisa ali. Calma aí. Aqui tem, ó, datas com formatos. Pegar aqui, ó, get date aqui do lado. Esse get, método de get aqui é para você pegar a data. Aqui, ó. É esse que eu tenho que pegar, ó. Get for here. Aí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vir aqui no meu código, em vez de colocar dessa forma aqui, que isso aqui é no PHP, que é assim, coloco date, ponto, ó, get for here. E é uma função, então toda função tem parênteses no final, tá? Aqui, ó, me retorna um number. Aí eu salvo aqui, venho aqui no sistema, opa,
e atualiza aqui a data e dou OK. Olha lá, 40 anos. Dou OK. Se eu colocar aqui 2010, 10 anos. Então tá funcionando meu sistema. Só para a gente ter, né, para saber o ano atual, eu posso fazer aqui, ó, uma brincadeira. Vou retirar isso daqui, botar ano atual. Vou vir aqui, vou criar uma outra variável, ano atual. Ano atual recebendo essa data aqui. Então, isso daqui é para que eu possa ver o ano atual, tá? E aqui eu vou dar um log ano 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 atual. Vou tirar um pouquinho o zoom aqui que isso. Aqui, ó, se você olhar aqui, você tem uma classe que na verdade esse new faz você trabalhar com ele criar um objeto sem nome, tá? Isso aí tem na programação. Você está pegando a própria classe para fazer isso, tá? É chamada de classe abstrata. E você faz com que essa classe gere um resultado na função Fourier, né? Ano cheio, que é o ano completo, 2020. E esse resultado vem aqui para o ano atual. Então ele sabe que é um ano, então ele já coloca como um number. Então essa variável aqui ela sempre vai ter o ano atual. Aí esse ano atual vai vir aqui na fórmula, vai calcular a idade da pessoa. E aqui eu estou mostrando, né, no console.log o ano atual para me saber se é realmente o ano atual que está pegando, né? Vou salvar aqui agora. Deixa eu atualizar aqui meu projeto. Olha aqui, o console não tem nada aqui. Se eu der OK, olha lá, me deu a mensagem. E olha lá o ano atual, 2020. Então, console.log serve para isso, você testar se aquela variável tem aquele conteúdo, se tem aquela resposta, né, para o que você está fazendo. É claro que essa questão de data, galera, data e hora é uma coisa complicada na programação. Tem muitos programadores experientes aí que se enrola com isso. Eu, por exemplo, não consigo decorar tudo de cabeça. Quando você começa a lidar muito com data e hora, naquela linguagem fica mais fácil, tá? E é uma coisa que sempre estudo no final. Então, se você está aprendendo JavaScript, está aprendendo PHP, está aprendendo Java normal, deixa para estudar data e hora no final, tá? Se concentra só no básico agora. Como é que você pega uma data, joga no banco, pega do banco, mostra para o usuário. Porque quando você começar a trabalhar com data e hora, geralmente é aquele nível que você já está começando a montar alguma coisinha, assim, em termos de já fez o cadastro no banco de dados, entendeu? Já está no nível, já está mais acostumado com a linguagem, para você entrar nessa parte aí. Bem, galera, deu para entender o que eu fiz aqui? Esse código aqui eu vou estar colocando no GitHub, que já são 10 horas, vou parar agora para vocês. Tem o resto da lista aqui, ó. Calma aí, tem o resto da lista aqui, ó. Tenho 3, 4, 5 para fazer. Vou deixar aqui para vocês fazerem. Essa atividade eu vou deixar para a gente fazer na próxima aula. Isso é, na próxima aula vou repetir essa atividade. Então essa atividade eu coloquei hoje, mas é para entregar até domingo da outra semana. Então vai ser a mesma atividade da próxima aula, tá? Então na próxima aula eu vou dar continuidade aqui a essa questão. Tenta fazer aí. A galera que está sem computador, tenta fazer em casa. Tenta entender. Se tiver alguma dúvida, posta lá no fórum a dúvida, que eu vou estar tirando no decorrer nesse meio tempo aí. Né? Eu vou continuar conectado aqui no sistema, na plataforma, aqui na videoaula. Vou dar uma pausa, beber uma água, tomar um café, né? Que eu não tomei café direito ainda, né? Acordei cedo também igual vocês. Mas aí eu vou voltando aqui só para tirar alguma dúvida aqui específica no item para quem quiser, mas não é obrigatório. E, cara, tenta fazer o restante da lista, que tá aqui, ó. Tem o número 3 das maçãs, tem o número 4. O mais difícil aqui é o número 4. Logo avisando para vocês que é essa de colocar o valor em ordem. Em ordem crescente. É o mais difícil que tem para fazer. E o número 5 ele é um pouco mais trabalhoso porque ele pede o nome e as notas do aluno. Então são 3 variáveis que você tem que trabalhar. Mas aí para você calcular se foi aprovado ou não é basicamente igual o que a gente fez aqui na número, né,
no 1 e 2 aí que nós fizemos. E essa questão da data e hora que eu fiz aqui, só para vocês terem uma ideia que quando você precisa de uma informação, você pode pegar do sistema, pode pegar até do banco de dados, e ela vai vir numa variável, ela vem para uma variável no sistema para que você depois possa manipular essa variável no teu sistema. Fica mais fácil fazer dessa forma, tá? E o console.log aqui, como eu falei, a gente usa para poder testar, né? Se não estiver mais usando ele, é só comentar com barra barra, ele sai do sistema aí, não vai ser interpretado aí no sistema. Galera, alguma pergunta aí rapidinha para a gente poder estar fechando aqui nossa gravação? Eu sei que é muita coisa para lembrar, mas essa lista aí é só para que vocês possam estar começando a fazer. O pessoal que está sem computador pode fazer no papel, né? Vai lá, pega lá a lista lá, no celular, dá uma olhada lá. Tenta fazer essas três que estão faltando aí até a quarta-feira. Qualquer coisa, posta lá dúvida lá no grupo, lá no fórum. Eu vou estar conectado aqui. Basicamente, hoje o dia inteiro eu vou estar conectado na internet. Então, se tiver alguma coisa que possa responder, hoje eu respondo. Vou colocar aqui o GitHub com essa resposta aqui, tá? Vocês poderem estar pegando lá. Aí é melhor trabalhar com o GitHub que eu vou estar atualizando. Eu vou estar atualizando o Git lá com a data. Então, vai estar sempre atualizado lá. Aí na próxima aula a gente faz uma revisão do Git também para poder lembrar os comandos, tá? Pode ficar tranquilo em relação a isso. Então, galera, para aqui na gravação. Qualquer coisinha pode postar lá no fórum ou aqui mesmo no chat que eu vou estar conectado, mas eu não vou estar mais espelhando a tela nem com câmera. Fechou? Então, galera, quem quiser sair, pode sair, tá liberado. E tentem fazer o resto da lista aí de exercício aí da primeira aula até a quarta-feira. Aí quarta-feira a gente discute isso daí e fala um pouco mais sobre essa atividade. Valeu, galera. Bom descanso aí para vocês.